Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos continuando o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, estudando hoje a terceira parte de um longo trecho que temos analisado nesse capítulo. Hoje, então, vamos enfatizar os versículos 29 até o versículo 36. Leiamos, então, o texto da bendita Palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O discurso duro de Jesus, os pronunciamentos de ais, que são na verdade pronunciamentos de juízos de Jesus sobre os escribas e fariseus, ou seja, sobre a religiosidade daquela época, chega aqui ao seu clímax, o seu auge, quando Jesus traz uma condenação final e aponta até mesmo para o futuro, porque a reação e a atitude dos fariseus é condizente com a dos seus pais, ou seja, dos seus antepassados. A atitude deles com relação àqueles mensageiros enviados por Deus é a mesma que os seus pais tiveram com relação aos profetas. Infelizmente, Israel tinha um histórico de alguns que davam ouvido aos profetas, que ouviam a mensagem dos profetas e que se convertiam de seus maus caminhos, mas de maneira recorrente, em geral, os líderes, aqueles que eram maiorais da liderança, geralmente rejeitavam os profetas, geralmente rejeitavam a mensagem de Deus por meio daqueles profetas. E muitos desses profetas foram mortos, e muitos deles foram pessoas que foram castigadas, pessoas discriminadas, maltratadas por serem mensageiros de Deus, mas que não traziam mensagens que eram de acordo com a vontade dos líderes. E assim Jesus traz um momento final, o auge do seu pronunciamento de juízo aqui a partir do verso 29. Fariseus e escribas hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Isso depois de tê-los chamado de sepulcros caiados, agora se referindo a túmulos verdadeiros dos profetas e dos justos, que supostamente eram adornados, ou seja, a prática era justamente de embelezar e cuidar desses túmulos, mas eles então diziam acerca desses que estavam ali enterrados: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
Mas Jesus diz no verso 31, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles mesmos reconhecem que seus pais mataram e maltrataram aqueles profetas que lhes foram enviados. E de uma maneira muito hipócrita, mais uma vez, eles diziam que não teriam se juntado com seus pais na morte, ou seja, não teriam consentido e não teriam conspirado para trazer a condenação e a morte àqueles profetas. Mas Jesus aqui está justamente condenando os fariseus porque eles estavam demonstrando a mesma atitude que seus pais. Eles já tinham rejeitado Jesus seguidamente, estavam rejeitando os sinais que eles já tinham rejeitado os sinais que Jesus estava fazendo e estavam rejeitando reiteradamente o seu ensino, condenando Jesus, tentando sempre pegar-lhe e estavam sempre à espreita dele para ver se o pegavam em alguma palavra. Ou seja, eles tinham já rejeitado sistematicamente a pessoa de Jesus e o seu ensino. E aqui o que Jesus traz em termos de condenação é apenas uma constatação de que esses não agiram diferente de seus pais, como eles diziam que agiriam, mas estavam de maneira igual agindo também. Por isso Jesus traz o pronunciamento do verso 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, eles estavam completando apenas a obra que os pais tinham começado. Eles fariam com Jesus, daí a algumas horas, ou talvez um ou 2 dias, se nós já estivéssemos aqui por volta da quarta ou da quinta-feira, eles fariam com Jesus a mesma coisa que os pais tinham feito com os profetas, mas agora fariam com o próprio Filho de Deus. Agora fariam com o próprio Messias que estava diante de seus olhos e eles ignoravam e rejeitavam. E o verso 33 então traz a condenação final. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus estava trazendo e fazendo recair sobre eles simbolicamente o sangue de todos os profetas, de todos aqueles que foram enviados em nome do Senhor, estavam simbolicamente recaindo sobre eles porque eles tinham a mesma atitude e fariam o mesmo com aqueles que Jesus enviaria. Jesus aqui faz uma referência ao fato de que os seus discípulos, ou seja, os apóstolos e aqueles que da igreja anunciariam o evangelho também seriam tratados da mesma maneira. O próprio Jesus seria crucificado por eles dali a alguns dias. Os apóstolos, com exceção de João, todos foram mortos por causa de sua fé. E embora Roma tenha sido o executor, a maioria deles foi entregue pelos judeus, eram denunciados pelos judeus que tinham inveja deles. E assim nós vemos aqui que Jesus condena a atitude desses fariseus e escribas, porque de igual modo, assim como seus pais, eles também trariam a juízo aqueles que estavam falando em nome de Deus. E nós vemos isso nas páginas do livro de Atos, nós vemos isso nas cartas em que Paulo reconta as vezes em que foi açoitado, as vezes em que padeceu na mão de seus compatriotas judeus. Paulo foi preso no templo, como nós vemos retratado lá a partir de Atos capítulo 22, justamente pelos judeus que o acusavam de sedição. A atitude desses judeus aqui não era diferente da de seus pais, e eles seriam igualmente julgados aqui nesse pronunciamento final
de Jesus. Jesus então termina o texto trazendo: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus condena o judaísmo como uma religião falsa. Jesus condena o judaísmo como uma prática falsa daquilo que era o preceito da lei. O judaísmo não retratava mais aquilo que Deus queria, e por isso o cristianismo iria entrar em cena. Por isso os seguidores de Jesus seriam aqueles que realmente levariam a cabo a missão de Jesus e cumpririam o propósito que Deus tinha incumbido Israel de ser e fazer, mas que Israel reiteradamente estava se negando a fazer. E nós vemos que, na verdade, e nós veremos isso quando estudarmos o capítulo 24, Jesus predisse que o próprio templo e Jerusalém seria destruída, como efetivamente foi daí a alguns anos. Mas aqui nós vemos que Jesus traz esse juízo, e há um lembrete para nós também, como igreja do Senhor, de que devemos ser verdadeiras pessoas que, confiados na missão de levar Jesus aos outros, que levemos de forma condigna, que sejamos pessoas que realmente vivem o que preguem e que pregam algo que estão vivendo, ou seja, que levemos a mensagem de forma verdadeira, para que sobre nós não recaia nenhum juízo, mas que sobre nós recaia a recompensa do Senhor, porque estamos fazendo a obra, porque estamos levando o nome do Senhor, estamos vivendo de acordo com a mensagem viva do Evangelho. No nosso próximo encontro vamos ver o fechamento desse capítulo, que é um fechamento com um tom diferente daquele que Jesus tem aqui. Apesar do juízo que Jesus trouxe, apesar da denúncia dos fariseus e escribas como hipócritas, Jesus tem um sentimento diferente. Jesus deixa transparecer no final do capítulo o verdadeiro sentimento, a sua misericórdia e o lamento de Jesus sobre Jerusalém, sobre Israel daquele tempo. Nós veremos isso juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.